Imagine um número que aparece na Bíblia Sagrada com um significado tão enigmático que atravessa as páginas, desde o Antigo até o Novo Testamento, simbolizando momentos de revelação, mistério e transformação. Esse número é o 9. Embora não seja tão falado quanto o 7 ou o 12, ele surge em passagem-chave, imbuído de um simbolismo poderoso que nos convida a decifrar segredos ocultos. Em cada menção, o 9 parece atuar como uma espécie de marcador espiritual, nos levando a refletir sobre a relação entre o divino e a humanidade, a intercessão e o fim de ciclos. Prepare-se para uma jornada repleta de mistérios e significados ocultos. A seguir, vamos desvendar cada uma dessas ocasiões em que o número 9 aparece na Bíblia, e ao final falaremos dele em outros contextos espirituais. Fica comigo que você vai se surpreender. Pronto para mergulhar neste mistério? Na Bíblia, o número 9 marca momentos de profunda intercessão e transformação, especialmente na chamada Hora Nona. No Evangelho de Mateus, é exatamente na 9ª hora, cerca das 3 da tarde, que Jesus clama a Deus em um ato de dor e entrega na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito final, antes de seu sacrifício, faz da 9ª hora um instante de revelação suprema, onde o sacrifício pelo mundo inteiro é consumado. É como se, ao soar desse número, um portal fosse aberto entre o céu e a terra, deixando em nós uma marca de mistério e renovação. Ainda na 9ª hora, encontramos outras figuras bíblicas como Pedro e João, que se dirigem ao templo para orar. Ali, encontram um homem aleijado e realizam um milagre, curando-o. Esse evento sublinha que o 9 é uma hora de transformação, onde o poder de Deus age de forma direta, quebrando barreiras e trazendo à luz aquilo que parecia impossível. O número 9, então, torna-se um símbolo da manifestação do divino na vida dos homens, um momento em que o impossível se torna realidade. Esse é o número que revela a essência de uma mudança profunda, quase como se houvesse uma conexão sobrenatural que se ativa em sua presença. Além da hora nona, encontramos o número 9 nos ensinamentos do apóstolo Paulo, quando ele descreve os frutos do Espírito Santo em sua carta aos Gálatas. São 9 as qualidades listadas: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada um desses frutos representa um aspecto do caráter divino, que deve se manifestar na vida de quem caminha em sintonia com o Espírito de Deus. Ao somarmos essas virtudes, percebemos que o 9 aqui não é um número qualquer, ele reflete uma completude espiritual, como se cada fruto fosse uma peça essencial para alcançar a plenitude divina. Outro momento intrigante em que o número 9 surge na Bíblia é na sequência das pragas do Egito. Ao todo, foram 9 pragas enviadas como avisos ao faraó, antes do julgamento final com a 10ª praga. Esse detalhe é marcante. 9 pragas foram o bastante para provar o poder de Deus, cada uma trazendo um sinal diferente de sua ira e advertência, mas ainda assim dando uma última chance de arrependimento. Essas 9 pragas se tornaram um prenúncio de algo mais forte, um aviso do que acontece quando as oportunidades de mudança são ignoradas. O número 9 também aparece de forma implícita quando Deus separa as tribos de Israel. 9 tribos e meia recebem suas terras de herança ao longo do Jordão, enquanto a tribo de Levi é destinada ao serviço sagrado sem terras próprias, como intermediária entre Deus e o povo. Esse detalhe nos revela que o 9 carrega um simbolismo de ligação e intercessão. As tribos estabelecem suas vidas em territórios próprios, mas os levitas vivem em devoção, representando o elo espiritual. Esse meio termo entre a terra e o céu transforma o número 9 em um símbolo de mediação divina, servindo como canal de bênçãos. Na genealogia de Jesus, registrada no Evangelho de Lucas, o número 9 parece ter sido cuidadosamente preservado. Ao longo da linhagem de Jesus até Adão, podemos observar uma divisão organizada em múltiplos de 9, o que aponta para uma ordem espiritual. Essa estrutura é vista por estudiosos como um prenúncio, uma sequência quase matemática que confirma a chegada do Messias, o ponto culminante da linhagem de Israel. Esse detalhe não é apenas uma coincidência. Ele reforça a ideia do 9 como uma chave final para completar o ciclo, como se a história divina estivesse se preparando, desde o início para este momento. Curiosamente, nas interpretações judaicas da Torá, surgem referências aos 9 dons celestiais concedidos aos anjos, uma crença que, embora não esteja explicitamente na Bíblia, é amplamente reconhecida no misticismo judaico. Esses dons, que englobam desde a sabedoria até o poder de proteger, refletem qualidades divinas que se manifestam para servir à humanidade.
O número 9 aqui ganha um peso espiritual ainda maior, representando os dons concedidos aos seres celestiais que estão em constante intercessão pelo homem. Esses dons reforçam o papel do 9 como uma ponte entre o humano e o divino, guardando mistérios que vão além do mundo terreno. É como se o 9 marcasse o fim de um ciclo e ao mesmo tempo sugerisse que algo novo está prestes a acontecer. Em diversas tradições espirituais, o número 9 tem o mesmo efeito, levando-nos a refletir sobre os encerramentos que preparam terreno para grandes inícios. No ocultismo e em outras tradições místicas, o número 9 carrega uma simbologia intensa e muitas vezes relacionada a poderes sobrenaturais e à finalização de ciclos. Conhecido por representar o fim de uma fase e o início de outra, o 9 é visto como um número que realmente guarda mistérios profundos. Em práticas esotéricas, ele é associado à sabedoria oculta e ao renascimento espiritual, sugerindo que tudo que atinge o 9 passa por um processo de transformação e ressurreição, como se esse número tivesse a capacidade de levar as coisas ao seu estágio final, apenas para renová-las novamente. Entre os numerologistas, o 9 é considerado o número das almas velhas, refletindo características de compaixão, generosidade e introspecção. Ele é visto como um símbolo de universalidade, envolvendo a soma de todas as experiências e a transcendência do eu. Em práticas ocultistas, o 9 simboliza a união entre o espiritual e o material, representando o equilíbrio final entre o corpo e a alma. Esse simbolismo aparece em várias culturas e tradições, onde o 9 é considerado um número que conhece todos os segredos, sendo capaz de conectar o que está oculto ao que se torna visível, em uma dança mística entre mundos distintos. Nikola Tesla, um dos cientistas mais enigmáticos e geniais da história, tinha uma fascinação notável com os números, particularmente com o 3, 6 e 9. Ele acreditava que esses números carregavam chaves para os segredos do universo. Tesla é frequentemente citado dizendo que se soubéssemos a magnificência do 3, 6 e 9, teríamos a chave do universo. Essa afirmação está profundamente enraizada em sua compreensão das leis naturais e padrões matemáticos que ele acreditava organizar a realidade. O número 9, em particular, possui qualidades intrigantes que Tesla parecia reverenciar. Ele notou que matematicamente 9 tem propriedades únicas, por exemplo, qualquer múltiplo de 9 soma-se a 9 ou a um múltiplo de 9. Tesla era conhecido por seu comportamento excêntrico, como andar 3 vezes ao redor de um quarteirão antes de entrar em um edifício ou insistir em um número de 18 guardanapos, um múltiplo de 9, em sua mesa de jantar. Para Tesla, o 9 parecia ser mais do que um número, mas uma representação de harmonia e ordem cósmica, possivelmente simbolizando a culminação de um sistema de energia universal interconectada. Um dos mistérios mais intrigantes sobre o número 9, poucas pessoas percebem, está na sua natureza única e enigmática dentro das matemáticas espirituais. Quando multiplicamos o número 9 por qualquer outro número, o resultado final, ao somar os dígitos, sempre volta a ser 9. Por exemplo, 9 vezes 2 é igual a 18, e 1 mais 8 é igual a 9, ou 9 vezes 5 é igual a 45, e 4 mais 5 é igual a 9. Esse ciclo matemático se repete infinitamente, como se o 9 nunca deixasse de ser ele mesmo. Em várias culturas esotéricas, isso representa uma verdade profunda. O 9 não apenas encerra ciclos, mas também guarda o segredo da continuidade. O número 9, com seu rico simbolismo e conexão com a harmonia e a completude, pode ser utilizado de maneira prática e espiritual para trazer equilíbrio e prosperidade à vida. Aqui estão algumas maneiras de integrar a energia do número 9 em seu cotidiano. 1. Rituais e meditação. Incorporar o número 9 em práticas meditativas ou rituais pode amplificar suas intenções. Por exemplo, repita mantras ou afirmações em ciclos de 9 para acessar uma camada mais profunda de introspecção e conexão espiritual. Durante a meditação, visualize o número 9 como uma espiral, conectando seu ser interior com a sabedoria universal e promovendo a paz interior. 2. Ciclos de planejamento. Organize seus projetos e metas em ciclos de 9 dias, semanas ou meses. Essa abordagem ajuda a estruturar suas atividades de forma que cada ciclo seja visto como uma jornada completa, promovendo uma sensação de realização e motivação contínua. Ao final de cada ciclo, reserve um tempo para refletir sobre seu progresso e redefinir intenções para o próximo ciclo. 3. Decoração e ambiente. Utilize a numerologia do 9 em seu espaço físico. Isso pode incluir a disposição de objetos decorativos em grupos de 9 ou a escolha de itens que simbolicamente representam o número 9.
Esse ato pode criar um ambiente que ressoa com as qualidades do número, promovendo criatividade, compaixão e sabedoria. 4. Exercícios de gratidão. Pratique a gratidão anotando diariamente 9 coisas pelas quais você se sente grato. Esse exercício não só ajuda a manter uma perspectiva positiva, mas também pode abrir caminhos para o crescimento pessoal e espiritual, conectando você mais profundamente com o que realmente importa em sua vida. 5. Comunidade e serviço. O número 9 está fortemente associado ao serviço à humanidade e ao altruísmo. Envolva-se em atividades comunitárias ou atos de bondade, focando em ajudar os outros. Essa prática não só eleva seu bem-estar, mas também reforça a conexão com o coletivo, um princípio essencial da energia do número 9. Utilizar a energia do número 9 desta forma pode trazer um senso renovado de propósito e harmonia, ajudando a alinhar suas ações com seus valores mais profundos. Ele é o único número que retorna sempre à sua essência, simbolizando a eternidade e o espírito que persiste além do tempo. Dessa forma, o 9 é visto como um guardião dos segredos do universo, um portal para o entendimento do que é eterno e imutável. Assim, ele permanece não apenas como um número, mas como uma chave mística para os segredos mais profundos do cosmos. Se você gostou desse conteúdo, curte para dar uma força. Obrigada por ficar até o final. Até a próxima!